Na semana passada, nós iniciamos o estudo dessa carta. Por ocasião do aniversário da igreja, nós pensamos um pouquinho sobre as características de como Deus, e Paulo, aqui escrevendo essa carta, enxerga a igreja e, portanto, a maneira como nós também deveríamos enxergar a igreja, o povo do Senhor. Paulo diz que eles são santificados, chamados para serem santos. Paulo os identifica como aqueles que amam o Senhor Jesus em todo lugar. Portanto, uma igreja que é maior do que a nossa. A igreja não se limita a nós, mas está aí espalhada pelo mundo. E Paulo vai falar de que esse povo é aquele que creu no Senhor Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho do versículo 4 até o versículo 9, ok? A pregação de hoje, eu vou tentar ser breve, mas a pregação de hoje ela é uma pregação de exortação. Então, por isso que eu nem sorri. Eu cheguei sério. Porque o texto é um texto de exortação. Paulo exorta a igreja, Paulo tem uma preocupação com a igreja de Corinto, e eu também tenho a mesma preocupação que Paulo. Então, se alguém tem que imitar alguém, vamos imitar o apóstolo Paulo, que imita Cristo. E essa é uma carta que ele trata sobre esse assunto com muita frequência. O assunto que vocês vão ler aqui comigo tem a ver com divisões na igreja. E Paulo exorta a igreja a caminhar em unidade. Na cabeça de Paulo, é assim que a igreja do Senhor deveria caminhar. Amém? Então nós vamos ler o texto do versículo 10 até o versículo 17. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Eu fiz uma introdução rápida sobre a igreja de Corinto na semana passada, mas nós vamos falando dessa igreja à medida que as pregações forem acontecendo, nós vamos juntando informações sobre a igreja de Corinto. Eu disse para vocês que essa é uma igreja problemática, eu disse para vocês que essa é a primeira carta que Paulo escreve para aquele povo, eu disse para vocês que essa é uma igreja marcada por muitas dificuldades e que provavelmente é uma igreja que ninguém quer imitar, exatamente por causa do tanto de problemas que ela apresenta. E porque ela apresenta tantos problemas, a igreja de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios, acaba sendo uma carta que nos ensina muito como é viver a vida na igreja, como é viver a vida cristã no meio do povo de Deus. Em grande parte, Paulo tem esse objetivo, com a primeira e com a segunda carta à igreja de Corinto. Então, é uma carta riquíssima de lições para nós, como congregação, como povo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de rogar é a ideia de Paulo quase que implorando aos irmãos. Você imagina um pastor chegando diante da igreja e diz: irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, eu clamo, eu intercedo a vocês, eu apresento a vocês quase que um clamor. E ainda, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda apela para Jesus. Que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós outros? Fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Se nós fôssemos eleger características do que é uma boa igreja, imagine que você está desigrejado, você mudou de cidade ou você está procurando uma igreja para congregar e hoje em dia, você encontra igreja em toda esquina. Imagine que você está procurando um lugar para servir a Deus. Você quer aprender da palavra do Senhor. Você entendeu que na palavra de Deus há um chamado, uma missão dos cristãos de viverem em unidade, em comunhão, de congregar. E você diz assim: não, vamos ver quais são as características de uma boa igreja para eu decidir
se eu quero congregar nesse lugar ou não. Eu elegi aqui algumas coisas que eu olharia antes de ir para uma igreja, antes de congregar em alguma igreja. Eu acho que uma boa igreja, uma igreja ideal, uma igreja legal de se congregar, é uma igreja comprometida com o ensino da palavra de Deus. Uma igreja que o pregador, ou aquele que tem a tarefa de ensinar a palavra do Senhor, não está comprometida com o texto bíblico, não está comprometido com a verdade das Escrituras, por melhor que seja o louvor, por melhor que seja o ambiente, por melhor que seja o acolhimento dos irmãos, por melhor que sejam as outras características dessa igreja, se ela falha na pregação fiel da palavra de Deus, eu não congregaria nesse lugar. Não acho que esse deveria ser um lugar onde o meu filho deveria crescer para aprender sobre Jesus. Não acho que esse deveria ser um lugar onde eu iria me aconselhar sobre problemas no meu casamento junto com minha esposa. Eu elegi que, numa igreja boa de se congregar, nós deveríamos pensar num louvor que se volta para Deus, um louvor cristocêntrico, um louvor em que o objetivo não é simplesmente afagar nossas emoções e nos fazer sair da igreja emocionados, mas que o objetivo é adoração, que eu aprenda sobre Deus enquanto canto, que eu proclame as verdades de Deus enquanto adoro, que o louvor produza algum tipo de ensino também para a igreja do Senhor, além de ser voltado para mostrar os atributos de Deus. Uma igreja que eu me congregaria seria uma igreja transparente com os recursos financeiros. Eu não congregaria numa igreja em que eu não sei para onde vai os dízimos e as ofertas. Eu não estaria num lugar onde eu não sei o que se faz, ou eu não sei nem quem toma as decisões do que se faz. Eu defendo ser batista há muito tempo por isso, né? Eu acho que uma das características das igrejas batistas, quando elas de fato são batistas, é essa. É que os recursos eles são definidos pela própria igreja, para onde ele vai ser utilizado, né? Não pelo pastor. Eu não congregaria num lugar onde os recursos financeiros são uma coisa que pertence muito mais ao líder do que à própria igreja. Eu acho isso desonesto e eu não acho que isso é bíblico. Não vejo assim a Bíblia tratando dos recursos financeiros da igreja. Eu não congregaria numa igreja em que a liderança não tem um bom testemunho. Uma liderança marcada, conhecida na cidade, conhecida no país, ou seja lá onde eles forem, por serem desonestos, por serem imorais, por traírem suas esposas, por serem homens de boca suja, por serem homens envolvidos com escândalos de corrupção, metidos com política, esse tipo de coisa. Eu não me congregaria numa igreja em que os pastores, os líderes, não dessem um bom testemunho. E há outros muitos critérios que nós poderíamos utilizar. Certamente você pensou em alguns aí, enquanto eu estava falando alguns dos meus, né? Você sabe de alguns deles. Mas há um critério bíblico, teológico, central na Escritura, que é a maneira como essa igreja se entende, como essa igreja se percebe, como esses irmãos em Cristo se relacionam. Uma das coisas que preocupa o apóstolo Paulo nessa carta, e que mais preocupa o apóstolo Paulo nessa carta, tem a ver com unidade. Unidade doutrinária e tem a ver com unidade entre os irmãos. Essa carta tem 16 capítulos? 16. E o apóstolo Paulo, durante 4 capítulos inteiros, ele trata desse assunto. Isso dá 25% da carta. E olha que aqui não é uma igreja sem problema não, certo? Essa igreja aqui tem um cara que está saindo com a mulher do pai. Só para vocês terem noção dos problemas que tinha nessa igreja. Mas Paulo gasta muito mais tempo tratando de unidade do que de outros aspectos importantes e relevantes na vida da igreja, mas que na cabeça de Paulo, boa parte deles tem a ver com a falta de compromisso e unidade doutrinária. Isso deve preocupar nossa mente, isso deve gerar na nossa cabeça, como crentes em Jesus e membros de uma igreja local, e olhar para nós mesmos e perceber de que modo nós podemos crescer e nos aperfeiçoar nisso que tanto preocupa o apóstolo Paulo. Uma igreja congregável, uma igreja boa de se estar, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que quando o Senhor... há uma imagem que eu acho muito legal sobre igreja, que é aquela imagem de um general fazendo a revista das tropas. Você imagine que um dia o general, que é Cristo, virá e ele vai fazer a revista das tropas. E ele vai olhar o coturno, ele vai olhar o uniforme, ele vai olhar se a ordem unida está correta, ele vai olhar se
o capitão está dando o comando correto para a tropa. Um dia, quando o Senhor Jesus fizer a revista da nossa igreja, uma das coisas que o Senhor vai avaliar é a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E isso nós não podemos perder de vista. Podemos ser muito bons, crescemos na palavra, glória a Deus. Somos fiéis à Escritura, louvado seja o nome do Senhor. Estamos sendo transparentes com os nossos recursos financeiros, glória a Deus, somos uma igreja honesta. Podemos estar com louvor que adora a Deus, maravilha. Mas se nós formos, como Tiago diz, como aqueles que se devoram, nós estaremos bem distantes do que Deus quer de nós. Então, essa é uma coisa que eu queria já pontuar de cara sobre o que Paulo vai tratar aqui. Então, Paulo trata, durante 25% da carta, sobre unidade. Uma boa igreja precisa se empenhar, lutar para permanecer unida. Por que eu estou usando a expressão lutar? Porque isso não é natural. Não é natural gostar do Denis. Ele disse que nunca mais sentaria aqui na frente. A despedida dele, no próximo domingo ele vai lá. Não é natural, irmãos. Nós temos um chamado para nos relacionar uns com os outros muito mais do que os nossos gostos pessoais. O mundo se relaciona por seus gostos pessoais, né? Nós fazemos amizades lá fora. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós já tínhamos amigos lá fora. E que esses amigos lá de fora eram por nossos gostos. Sei lá, tu gosta de surf, eu também, bora surfar. Gosta de correr, o outro gosta de série, o outro gosta de anime. E os assuntos em comuns vão fazendo as pessoas se aproximarem. Na Escritura, o vínculo de relacionamento entre cristãos é maior, na cabeça do apóstolo Paulo, na minha e na da Escritura, do que um vínculo simplesmente afetivo. O vínculo que une os cristãos tem a ver com o próprio sacrifício do Senhor Jesus. É por isso que nós ceamos, e quando nós ceamos, o que nós estamos comunicando, além do fato de que dizemos que pertencemos a Cristo, nós estamos comunicando uns para os outros que fazemos parte do mesmo corpo. Há um cordão que nos amarra, que nos liga, que é o próprio sangue de Jesus. Essa é a teologia da unidade. Na igreja, unidade tem a ver com o fato de que Cristo Jesus habita em mim e habita no Denis. E o Cristo que habita em mim e habita no Denis nos liga como irmãos em Cristo. E se eu for na China e encontrar um cristão, alguém que ama o Senhor, que é um servo de Deus, eu estou ligado a esse cara que eu nunca vi na vida. E ao vê-lo passando necessidade, eu deveria ajudá-lo, porque é meu irmão em Cristo. Essa é a mentalidade das igrejas do Novo Testamento e essa é a mentalidade que nós devemos ter. O vínculo tem a ver com o próprio sangue do Senhor e a unidade tem a ver com o próprio sangue do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, vocês serão conhecidos por amarem uns aos outros. Jesus disse no mesmo capítulo, aliás, no capítulo seguinte, João 17, nós estudamos sobre isso, ele falando que os discípulos seriam um em Cristo. Unidade. Vocês serão um em mim. Em mim nós somos, vocês são um. E esse era o chamado do Senhor lá, quando Jesus estava orando pelos discípulos, em João capítulo 17. Efésios capítulo 4, versículo 3, o texto que o Geraldo leu agora há pouco, o apóstolo Paulo diz, eu quero que vocês andem, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que fossem chamados, com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar o vínculo da paz, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, quando chega em Filipenses 2:2, Jorgean também leu esse texto, completem a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, que tenham o mesmo amor, que sejais unidos de alma, que tenham o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo, por vanglória, e aí ele vai dar uma série de características de como que esses irmãos deveriam viver em unidade. Então isso está alicerçado em toda a palavra de Deus. Vocês precisam ser unidos. Essa é a base da nossa fé. O desejo de Deus é que o seu povo viva em plena união, que falem a mesma língua, que se respeitem mutuamente, que tenham o mesmo senso de fraternidade
uns para com os outros, que perdoem mutuamente a ofensa uns dos outros, que tenham ou se disponham a abrir mão dos seus direitos em prol do bem comum e em prol da paz. Abrir mão dos meus direitos é demais, Leandro. Macho, eu gosto de Jesus, eu gosto desse negócio de ser crente, eu gostei dessa ideia de salvação pela graça. Eu achei maravilhoso essa ideia de que eu não preciso subir escadaria para pagar os meus pecados. Agora, abrir mão dos meus direitos é uma coisa que eu não estou muito disposto a assumir. Então, deixa eu lhe dizer como é que Paulo trata isso. E a palavra que Paulo usa é até um pouco mais pesada do que abrir mão dos meus direitos. Filipenses 2, quando Paulo trata do assunto, ele vai dizer, nada façais por partidarismo, se o Ítalo puder colocar aí, Filipenses 2, 3, Ítalo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O que faz eu pedir perdão a Elaine? É o fato de eu me considerá-la alguém superior a mim. Aí a gente tem dificuldade com isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí, para finalizar, Paulo vai dar quem é o exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois subsistindo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Essa ideia de se humilhar é uma ideia que não está muito presente no nosso vocabulário, mas ela é uma ideia presente na Escritura e um chamado para todo cristão. E se humilhar aqui não é se humilhar só diante de Deus, não. Né? Meu filme preferido é O Alto da Compadecida. Já citei ele aqui umas 300 vezes. E o Severino de Aracaju, o cangaceiro, quando ele chega diante da igreja para matar todo mundo, ele diz assim, Severino de Aracaju, nós vamos embora, porque ele só recua diante de Deus, nosso Senhor. E aí ele vai-se embora e deixa o povo vivo. E aí nós às vezes somos meio Severino de Aracaju. Eu só baixo minha cabeça para Deus, nosso Senhor. E se não for diante dele, eu não me baixo e não me curvo diante de homem nenhum. E eu digo para você, esse é um pensamento mundano, pagão, de quem não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo se humilha diante de Deus e dos homens. É mesmo? É. De Deus e dos homens. Considerando o direito dos outros, às vezes, antes do nosso. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo considerou o nosso direito antes do direito dele. E alguém me fere e eu estou disposto a perdoar, não porque o outro merece o perdão. Ele não merece perdão. E às vezes é uma humilhação ter que perdoá-lo. Mas Cristo disse que eu fizesse e eu vou lá e faço por amor a Cristo. Considerando os outros superiores a si mesmos. Lá na frente nós vamos ter oportunidade de trabalhar isso melhor em outro capítulo que Paulo vai voltar a esse assunto. Portanto, como você encara, como você colabora para isso? Todos nós queremos estar num bom lugar. Todos nós queremos estar num ambiente respeitável. Todos nós queremos chegar num lugar em que as pessoas nos respeitam. Isso é bom. E nós devemos querer. Ninguém vai estar numa igreja querendo sair daqui humilhado por ninguém. Todos nós queremos estar num ambiente saudável, em que eu possa abrir meu coração para o pastor, para a mulher dele no aconselhamento de casal e saber que isso ali não vai sair daquela sala. E que as pessoas não vão estar falando da minha vida lá fora. Todo mundo quer estar num lugar em que eu sei que se por acaso amanhã eu cair, as pessoas vão querer me ajudar a levantar e não pisar mais em mim. Todo mundo quer esse lugar. E eu espero que todo mundo queira estar nesse lugar, né? Porque se nós nos acostumarmos a estar em lugares ruins na nossa vida, a gente vai sempre se colocar nesse lugar de estar apanhando dos outros. Agora, o que é que nós fazemos para que o lugar em que nós estamos seja esse lugar? Qual a minha colaboração para que uma igreja que nem essa aqui, pequena, com poucos membros, se torne um lugar saudável? De que modo eu colaboro
para que nós tenhamos unidade e para que nós tenhamos confiança uns nos outros, paz uns com os outros, para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Porque o problema, o mal do homem moderno é que nós queremos tudo dos outros, mas nós estamos muito dispostos a fazermos alguma coisa para os outros. Nós queremos que um pastor venha e estude a palavra e pregue que preste. Mas nós estamos muito pouco dispostos a ouvir o que ele está falando e praticar em nossas vidas. Porque o nosso desejo é sempre um desejo muito consumista. Então todo mundo está ao meu serviço. Beleza, mas como que eu sirvo os outros na igreja? Como que eu sirvo os outros? E eu acho que Paulo nos sacode para pensarmos a vida cristã nessa perspectiva. Então, enquanto nós vamos seguir na pregação, a pergunta que eu queria que você ficasse se fazendo de vez em quando é: como que eu posso colaborar para que isso aconteça nesse lugar em que nós estamos? Eu quero transferir o problema de Corinto e trazer para nós, e nós pensarmos de que modo nós podemos colaborar para que a igreja não seja igual à igreja de Corinto, para que nós sejamos uma igreja saudável, ok? O que ocorre é que Paulo está fazendo uma súplica. E a súplica de Paulo funciona como algo assim: é um pedido desesperado para que os irmãos sejam unidos. Paulo, como um pastor da igreja, diz: irmãos, pelo amor de Cristo, não haja divisões entre vocês. E o que causava essa divisão? Vamos voltar para o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que faleis as mesmas coisas, que não haja entre vós divisões. Antes, o antes aqui funciona como uma ideia de oposição, né? No lugar das divisões, antes, pelo contrário, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Havia briga no meio da igreja. Refiro-me ao fato de um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Então Paulo cita pelo menos 4 partidos dentro da igreja. E a divisão parecia que estava acontecendo por causa dos líderes da igreja, né? Não necessariamente os pastores da igreja de Corinto. Pedro não era o pastor da igreja de Corinto, Paulo não era mais líder na igreja de Corinto, né? Mas eram líderes conhecidos da igreja. E aí eles estão dizendo: ora, eu sou de Paulo, a minha teologia é a teologia paulina. E o outro dizia: não, eu sou de Pedro. Eu disse: não, pai, Pedro é muito simples, Pedro é um pescador, eu sou de Apolo. Apolo sim, Apolo é um grande pregador. Ou dizer: não, o grande pregador é Paulo, porque Paulo aprendeu com Gamaliel. Talvez ele não seja o melhor pregador, mas ele é o melhor teólogo. Aí chegavam os mais fariseus e diziam assim: eu sou de Cristo. Parece uma coisa bonita, né? Mas sempre tem um fariseu na igreja que diz assim, que ele provoca a divisão, mas ele é santão. Ele diz assim: não, eu estou aqui brigando por Cristo. Aí Paulo diz assim: você não está brigando por Cristo, não. Se você estivesse brigando por Cristo, você não estava brigando. Ninguém que está em Cristo está brigando com partidos na igreja. Você não é de Cristo. Cristo é só o instrumento que você usa para provocar mais divisões no meio da igreja. Sempre na igreja, vez ou outra, nas igrejas ao longo da história, isso acontece, isso aparece. E boa parte disso acontece porque nós temos uma tendência muito grande a exaltar homens. Nós temos uma tendência a jogar nossa fé em líderes. Isso é uma coisa trágica que pode acontecer com sua fé. Eu sou pastor dessa igreja, e eu sou pastor dessa igreja há 10 anos. Mas se há uma desgraça que pode acontecer conosco, é qualquer um de vocês lançar a sua fé em mim. E dizer: não, eu sou celiandrino. Eu vou dizer assim: não, eu sou de São Gonçalo, eu sou do grupo do Mazim. Aí Paulo olha essa confusão na igreja e diz assim: meu irmão, quem é Mazim? Quem é Celiandro? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Cefas? São todos instrumentos de Cristo. E talvez seja uma grande tragédia, talvez não, é uma grande tragédia nós vivermos a nossa vida brigando por homens
bajulando homens, colocando nossa fé em homens, seja o líder que for, o melhor que for. Esses homens aqui não eram homens ruins não, certo? Esses homens aqui eram homens de Deus. Paulo, Apolo, Pedro, ou o próprio Cristo, né? Eram homens extraordinários, uma bênção para a igreja. Mas não podem ser colocados no lugar de Cristo Jesus. Ninguém pode ser colocado no lugar de Cristo Jesus. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça. Não vamos deixar que a nossa mente, que a nossa fé, que a nossa igreja se concentre numa adoração a qualquer tipo de homem, porque isso vai gerar divisão no nosso meio. É assim que Paulo começa a tratar o assunto. Os coríntios criaram partidos em torno da admiração exacerbada em torno dos líderes. E por causa dessa admiração, eles desprezavam os demais líderes. Sou de Paulo e eu desprezo tanto Apolo como os de Apolo. E a igreja ficava dividida por causa disso. Queridos, eu sei que há líderes que gostam disso, certo? Há líderes que se alimentam disso. Há líderes que gostam de fazer partidos ao seu redor. E eles chamam pessoas, membros da igreja, e eles criam ao seu redor estruturas que fazem com que, de alguma forma, aquela estrutura jogue o líder como uma espécie de semideus, e isso gera estabilidade para o líder. Há homens que fazem isso de propósito. Filhos do Satanás, que utilizam da liderança como instrumento de manipulação de pessoas. O mundo está cheio disso. As igrejas estão cheias desses caras. E eles pagarão preço por fazerem isso. Mas Paulo não está tratando disso nesse texto. Paulo não está tratando desses líderes como se eles fizessem isso. Muito pelo contrário, esses homens nunca alimentaram isso. A própria igreja alimentou isso, fazendo desses homens semideuses. E apesar de terem bons líderes, caíram na idolatria. Isso é um perigo que nós precisamos sempre lembrar. O capítulo 2, só para os irmãos perceberem como Paulo não alimentou isso de forma nenhuma, né? Capítulo 2, versículo 1 ao 4 de 1 aos Coríntios, Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está dizendo: irmãos, eu nem quis me mostrar para vocês. Se alguém está me admirando aí, não foi por minha intenção, não. Eu mesmo preguei o básico. Nem mostrei o que é que eu sabia. Não citei grego, não falei de hebraico. Não fui lá em Calvino. Eu preguei o básico. Abri a Bíblia e expliquei para vocês. Não fui com... Não quis saber nada entre vós, senão a Cristo crucificado. Em nenhum momento eu fomentei isso. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Bonito, né, a posição de Paulo? Porque geralmente o que é que os líderes gostam de fazer? Mostrar a sua força. Paulo está dizendo: irmãos, eu fui com fraqueza. Em nenhum momento eu quis me mostrar para vocês. Eu cheguei aqui, preguei. Quando me elogiaram demais, eu disse: sai de perto, Satanás. E fui lá para trás, bebi água, dei a volta. Não gosto de elogio, nunca quis que vocês me elogiassem. E ele chega dizendo isso para a igreja. A minha palavra foi só pregar o evangelho, para que a vossa fé, versículo 5, não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aqui está o papel do líder sábio. O líder sábio, ele não quer que a igreja se apoie nele. Ele quer que a igreja se apoie em Cristo. Porque se amanhã ele papocar, der um infarto, ou se ele se desviar, a igreja continua firme. Porque a sua fé não está apoiada nele. Ok? Então, isso é um alerta para nós. Esse não é um problema aqui, né? Até porque o líder não tem muito do que se admirar. Mas, pensando no futuro, amanhã ou depois, quando chegar um bom pregador aqui, vocês não apoiarem sua fé nele. E em homem nenhum. Nem nos de vocês aqui, nem do que vocês escutam na internet. A nossa fé está apoiada em Cristo Jesus. Porque os homens desabam. Os homens pecam, os homens caem, os homens se desviam, os homens são pó. E só Cristo é a rocha em que a nossa fé deve estar firmada. Isso deve estar muito claro para todos nós. Para que nós tenhamos uma fé madura, firmada no Senhor Jesus e não sermos conduzidos para o erro.
O capítulo 3 de 1 aos Coríntios, Paulo vai dizer que esse tipo de dificuldades que esses irmãos tinham de amarem, apoiarem sua fé nos seus líderes, demonstrava uma igreja infantil, uma igreja que não cresceu no conhecimento do Senhor. Ele diz assim: irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Geralmente nós pensamos em crente carnal como crente que peca, né? Tipo, tá fazendo pecado, coisa errada lá fora. Paulo usa a expressão carnal aqui para falar de menino na fé. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei leite para vocês beber porque eu não pude dar carne, não pude dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. E nem vocês podem suportar agora, porque vocês são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então o que é que Paulo trata aqui? Vocês são meninos na fé. Os conflitos e as divisões que existem entre vocês, os ciúmes que existem entre vocês, os partidos que existem entre vocês, demonstram que vocês são crentes carnais, que vocês não cresceram no Senhor, que vocês não são espirituais. E que eu não posso tratar vocês como pessoas fortes em Cristo, porque vocês são cheios de divisões, carnais, ciumentos. E assim que vocês são carnais. Triste o retrato que Paulo usa para aquela igreja, e que o Senhor nos livre de sermos uma igreja assim. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo o homem? Não é evidente que a fé de vocês está baseada em homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que quem planta não é nada, e quem rega também não é nada, mas Deus que dá o crescimento. É assim que Paulo olha para si. Eu não sou nada, e líder nenhum é nada, e pastor nenhum é nada, e pregador nenhum é nada. Nenhum. Nem um de vocês, nem o Augusto Nicodemos. Não somos nada. Servos de quem o Senhor utilizou para que nós cresçamos, creiamos. Mas esses homens em si não são nada, para que a nossa fé esteja firmada neles. Isso nos leva a uma maturidade maior na vida cristã. Com isso, nós fugimos das infantilidades como cobertura espiritual. A base dessa doutrina errada, chamada cobertura espiritual, está no endeusamento de um líder sobre quem a nossa fé está firmada e que nós damos qualquer passo na vida cristã se esse líder nos autoriza. Isso não é bíblico. Isso é perigoso. Isso gera uma fé infantil, isso gera idolatria, isso gera abuso espiritual de líderes que abusam das pessoas por meio dessas coisas tipo cobertura espiritual. Sei que nem todos sabem o que é isso, mas os que sabem estão sabendo o que eu estou dizendo. Fujam disso. Isso não é bíblico. Isso é um passo para que você seja abusado espiritualmente. De alguém forçar a sua fé fraca e pequena e firmar sua fé nele e não no Senhor Jesus. Creia em Jesus, firme sua fé em Jesus, e se os líderes tombarem, que tombem, e você fica de pé com Jesus. Esse é o chamado que nós temos. Essa era uma divisão, mas não tinha só essa em Corinto. Deixa eu dizer uma divisão pior. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Se essa aqui já era feia, a de Corinto, a do capítulo 11 é pior. Tinha uma outra divisão naquela igreja que era por dinheiro. Já pensou? Essa aqui é mais fácil de ver, né não? Digo, você já viu? Paz, eu fui ali e eu percebi que na hora do jantar da igreja tinha uma mesa que era só pra nata. E quem era a nata? Mazin, Ribeiro e Celiandro. Estavam os três ali, ó. Só a nata da igreja, né?
Havia divisão na igreja por questões sociais. Os irmãos mais ricos não compartilhavam com os irmãos mais pobres. E a igreja estava dividida socialmente. Se já é feio você brigar por líderes, é pior ainda você brigar e se dividir por dinheiro. Paulo diz, nisso, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo. Vocês conhecem esse texto, né? Nós lemos esse texto toda ceia. Porquanto vocês se ajuntam não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo também que há quem se embriague. E aí Paulo vai exortar os irmãos, porque você tem uns que estão comendo demais e outros que estão comendo de menos. E Paulo está dizendo, que coisa é essa na igreja? Vocês deveriam compartilhar o que vocês têm e dividir a comida que vocês trazem e não brigar por comida. Pensou? Na igreja do Senhor. Há outros motivos de divisões na igreja. Efésios 4 e Filipenses capítulo 2 nos mostra, no fim das contas, qual é a razão de toda divisão na igreja. Toda divisão que existe na igreja tem uma razão central. Chuta. Isso, Denis. Falta de humildade. Falta de humildade. É isso que faz nós nos dividirmos. É quando nós não somos humildes o suficiente para suportarmos uns aos outros. É quando cada um está olhando para o seu próprio umbigo, para suas próprias vontades, para o seu próprio conforto, esperando que Deus haja nos outros e não em nós. É por falta de humildade que surgem os partidos. É por falta de humildade que surgem os ciúmes. Por que que esse é mais merecido do que eu? Por que não? Por que que a Larissa não é mais merecida que você? Ela é. Só pelo fato de ser minha mulher. Ela merecia o primeiro pedaço do bolo. Por que que nós achamos que os outros não podem ser mais merecidos do que nós? Porque nós geralmente estamos num pedestal. E no nosso pedestal, nós imaginamos que todos têm que nos servir e que nós somos a prioridade. E que os nossos direitos e os nossos gostos precisam ser cumpridos à risca. Caso contrário, esse não é um bom lugar para eu estar. É uma falta de humildade, uma arrogância travestida de autoestima. Palavra que eu odeio. Eu sou psicólogo e eu odeio essa palavra. Autoestima. Eu odeio isso. Eu acho que é uma palavra muito pouco bíblica. A Bíblia não nos manda a buscarmos a nossa própria estima. A Bíblia nos manda a buscarmos a nossa imagem em Cristo. E em Cristo encontrarmos um homem bom para sermos. É lá que a Bíblia nos manda olhar. A falta de humildade gera ciúmes. É a falta de humildade que faz com que nós não perdoemos uns aos outros. Nós não somos humildes o suficiente para perdoarmos. É a falta de humildade que faz eu olhar para a vida da Lia e imaginar que eu deva falar da vida dela. Porque ao falar da vida dela, eu escondo os meus erros. Essa é a base da fofoca. Quando eu falo do outro, eu aponto os olhares para o outro. E as mazelas que existem em mim, todas elas ficam escondidas. É a falta de humildade que faz com que eu compare um com o outro. E olhe para o Denis e perceba que ele é melhor do que o Celiandro. É a falta de humildade que faz com que, de alguma forma, eu inveje o que os outros têm. É porque eu não sou contente com o que eu tenho, que eu invejo o que o outro tem. E a inveja do outro faz com que eu odeie o outro. E na primeira oportunidade, eu tento desmanchar a imagem do outro, porque na verdade eu queria ser ele. É esse o mecanismo psicológico que acontece na nossa cabeça na inveja. Eu tenho inveja de alguém, eu queria ter a vida dessa pessoa, eu não tenho a vida dessa pessoa, então eu destruo a imagem dessa pessoa. Aí eu chego com um carro novo, e você tem inveja do carro novo, e você diz, também, desse jeito até eu. A gente dá um jeito de desmanchar a felicidade do outro. Porque a nossa cabeça não suporta que o outro tenha alguma coisa que nós não temos. A gente dá um jeito
de jogar para quem está do nosso... o outro que está do nosso lado também é invejoso. Aí ele diz, não é? Mas deixa, Deus sabe. A gente bota Deus na conversa, né? Deus sabe, um dia Deus há de vingar. E a nossa falta de humildade faz a gente ser essa pessoa ruim, podre. E nós nos tornamos essa pessoa podre e apodrecemos o nosso ao redor. Por quê? Porque a origem está em nós. Nós temos inveja do dinheiro do outro, da oratória do outro, da inteligência do outro, da beleza do outro, do que o outro tem, e começamos a procurar defeitos. E daqui a pouco você procura um cúmplice para falar dos defeitos. E aí nós nos dividimos. É isso que acontece. Olhe e perceba como isso é podre. Olhe e perceba como as difamações, como as tramas maldosas para destruir a imagem de outras pessoas. Todas estas coisas provêm de um coração entregue ao seu próprio pecado e a Satanás agindo nas nossas cabeças. Fuja disso. Alguém jogou a isca, porque geralmente começa assim, né? Larissa, vamos orar. Precisamos orar. Aí a Larissa curiosa diz, pelo quê, meu irmão? Vamos orar pelo Marcelo. Mas me explica mais para eu orar certo, assim. Só para eu pedir a Deus a coisa certa. O Marcelo está passando por esses problemas. Isso é mesmo, irmão. Conta mais, assim, para eu apresentar para Deus com mais clareza. E nós começamos a falar uns dos outros. E nós não estamos preocupados. Nós somos igual aqueles que dizem assim, eu sou de Cristo. Nós usamos a espiritualidade como uma forma de alimentar o nosso próprio pecado. Fofoca, difamação, calúnia, mentiras. Olha, eu ouvi um negócio dessa pessoa que se eu te contasse, tu nunca nem chamaria ela para tua casa. E nós começamos. Queridos, isso é diabólico. Isso vem de Satanás. Nós precisamos expurgar isso do nosso meio com toda força que nós tivermos. Com toda força que nós tivermos. Eu vou usar a mesma expressão de Paulo. Irmãos, eu rogo-vos que quando alguém jogar a isca para você e disser assim, vamos orar pela Larissa porque eu soube de um problema dela, que você diga, meu irmão, pois ore na sua casa que eu oro na minha. Encerre a conversa. Quando alguém disser, tu soube do que aconteceu, você diz, Deus sabe. E deixa ele resolver. E não alimente. Porque se tem uma coisa que nós gostamos, irmãos, é comida boa e fofoca. Nós gostamos disso. Pouca coisa na vida é tão prazerosa do que sentar numa mesa, comer bolo de milho e falar da vida alheia. Mas o Senhor nos chamou para que a mesa seja da comunhão e não da divisão. Ao sentarmos, deveríamos promover a comunhão e a unidade e não a divisão. Bem? Estamos ok até aqui? Tem mais, calma. Tem mais 2 chulipas. Vamos voltar para o versículo 13. Versículo 13. Paulo vai mostrar a consequência disso. O que a divisão gera? Especialmente essa divisão de que Paulo está falando, né? Que é movida pela admiração dos homens. Paulo diz assim, acaso Cristo está dividido? Paulo volta e diz, irmãos, Jesus está dividido? Por que nós estamos brigando por Jesus como se ele tivesse dividido? Jesus está aqui, faz parte de todos nós. Tem que estar brigando por isso, não. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? A salvação de vocês depende de Paulo, depende do pastor, depende do líder, depende de alguém. A salvação não depende desses caras. Não joga a tua fé baseado na vida de qualquer homem que seja. Ele não morreu por você. Foi no nome deles que vocês foram batizados? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Aí Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém aí. Eu louvo a Deus, porque eu não batizei nenhum de vocês. O que é que isso gera? Quando nós tiramos a glória da cruz, quando nós tiramos a nossa fé de Cristo
e jogamos a nossa fé em homens, nós estamos rejeitando a cruz de Cristo. É por isso que é tão perigoso você idolatrar líderes. Porque quando você idolatra um líder, seja ele quem for, você tira a glória que pertence só a Deus e joga nesse homem. E na expressão que Paulo usa, você anula a cruz de Cristo. Isso é anular a cruz de Cristo. É eu tirar a glória que é dele e deposito nas pessoas. Salvação só tem nessa igreja. Igreja bíblica é o lugar que Deus salva. Eu pensei que era Cristo que salvava, e não a igreja bíblica. Meu irmão, domingo, quem vai pregar é o Denis. Não vou. Se o pastor não for, eu não vou. Sua salvação está em quem? No pastor ou no Denis? Ou em Jesus? É Cristo quem opera eficazmente, não os homens. Nós não podemos retirar a glória que pertence somente ao Senhor e dar aos homens. Ao fazer isso, Paulo diz, vocês reduzem o poder da cruz de Cristo. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Anular a cruz é, eu não preciso dela para a salvação ou para o crescimento, eu só preciso do meu pastor amado, meu pastorinho. Só preciso dele, eu não preciso de mais nada, a minha fé está baseada nele. Não anule a cruz de Cristo. Isso é idolatria. Isto é idolatria. Os homens não são nada. Paulo disse lá no capítulo 3, Deus é tudo. Nós somos pó, Deus é tudo. A igreja bíblica não é nada, instrumento de Deus para pregar o evangelho. Cristo é tudo. A salvação fora daqui, há pregadores melhores, há homens que pregam a palavra de Deus. Deus é tudo, o valor é dele. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Eu não consigo pregar melhor do que o Graconato nesse texto. E o Graconato, pregando nesse texto, ele tirou 5 lições que eu queria ler para vocês desse texto e eu finalizo com elas. Primeiro, o Graconato diz assim, fazendo um resumão do texto. Quem fomenta divisão na igreja, o faz através de comparação entre um homem de Deus e outro. Quem fomenta divisões na igreja, o fazem através de comparações entre crentes e crentes. Entre a minha vida, que é mais santa e melhor do que a sua. E nós vamos fazendo esse tipo de comparação e gerando uma fé imatura e competitiva. Uma fé de performance. Nós vamos tentando mostrar uns para os outros quem é mais santo, quem canta melhor, quem prega melhor, quem é o melhor. Né? A gente vai criando uma competição diabólica e infantil no nosso meio. De novo, estou prevendo problemas no futuro e dizendo para vocês, não caiam nessa. Ok? Nunca vão nessa linha. Isso é do Satanás. Tem pastores que gostam de fazer isso porque se eu tenho um Geraldo que está competindo com o Edilberto, eu boto os dois para competir porque igual a empresa, né? Eles produzem mais. Mas isso é do diabo. Competição é coisa de Satanás. Especialmente no contexto de vida cristã. Quem fomenta divisões na igreja faz através de comparação entre homem e homem. Isso mostra ignorância sobre a forma como Deus age. Capítulo 3, Paulo mostrou que isso era ignorância, porque no capítulo 3, Paulo mostrou que os homens são só instrumentos, mas quem faz é Deus. Quando o Denis fizer o melhor solo de guitarra da vida dele, a glória vai ser para o Senhor. E eu que toco muito ruim violão, e olhar ele fazendo aquele solo, e o meu coração disser, mas rapaz, também só faz isso da vida? Na nossa cabeça, né? Acho um justificativo para criticar o irmão. Só faz isso da vida. Trabalhar que é bom nada, né? E aí nós vamos criando isso. Isso é coisa de Satanás. Não deixe isso entrar na sua cabeça. Não deixe Satanás falar no seu coração. E quando você vê o irmão fazendo uma coisa muito bem feita, você diga, louvado seja Deus. É Deus que está utilizando o seu instrumento. E que ele cresça ainda mais do que isso. Que ele pregue melhor ainda do que isso. E que seja uma bênção na igreja do Senhor. Segundo, quem demonstra uma forte admiração por um servo de Deus tende a desprezar os outros. Isso nós devemos tomar bastante cuidado.
Quando nós amamos demais e ouvimos demais a mesma pessoa, o mesmo pregador, e vamos criando no nosso coração uma certa idolatria por ele, nós vamos comparando ele aos outros. E quando nós estamos apaixonados demais por alguém, nós não conseguimos ver mais ninguém na nossa frente. Então a gente olha e diz assim, não tem melhor. E tudo que o outro fala, diz, não, mas o fulano falou isso. Não, mas o outro, a posição dele é essa. Não, mas o pastor fulano de tal é assim que ele age. E nós vamos criando idolatrias. E eu prego, e depois o Mazinho vem, e aí você diz, não, mas o Celiandro disse assim. E nós vamos criando competições que não deveria existir na igreja do Senhor. 3. O admirador incondicional atribui as vitórias dele à sua sabedoria pessoal e não ao poder da cruz. Nós começamos a achar que as coisas dão certo porque foi ele quem pregou. Ele pregou e as pessoas creram. Ele tocou e as pessoas, Deus falou com elas. Ele ensinou e as crianças aprenderam. Nós vamos colocando a glória nos homens. Uma glória que só pertence a Deus. Aí eu sempre gosto de lembrar do Balaão. Deus usa até a jumenta. Quando você se achar demais, principalmente pregadores. Quando nós nos acharmos demais, lembra da jumenta de Balaão. Deus usou uma jumenta. Grande coisa ele me usar. Glória é dele. E nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. O fã-clube geralmente admira o conhecimento, talento e dom. Mas dificilmente faz o que eles ensinam. Especialmente se ele for um homem de Deus. As pessoas admiravam Paulo, admiravam Jesus, admiravam Pedro e admiravam Cefas. Mas nenhum fazia o que esses homens ensinavam. Porque se fizessem, não estavam brigando. Nós admiramos, mas não fazemos. Nós dizemos, estou brigando para que a igreja seja mais santa. Brigando? Para que a igreja seja santa? A briga já é pecado, mas tu já está colaborando para não ser santa. E nós vamos gerando essas coisas no meio do povo de Deus. Queridos, por fim, o Graconato diz assim, quando nós temos esses líderes e admiramos muito eles e brigamos por causa deles, isso revela um enraizamento da nossa fé muito fraco. De modo que quando o líder se vai, nós vamos juntos. Já viram isso? O cara coloca a fé dele inteira em um líder. E o líder desaba e ele abandona Cristo. Porque na verdade ele nunca serviu a Cristo. Ele serviu ao líder. Ele serviu ao pastor, ele serviu à igreja, ele serviu àquela denominação, ele serviu à ideia de uma igreja perfeita e ele tomba junto. A fé madura não se firma em homem algum, somente no Senhor Jesus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a crescermos nisso. Qual é a sua disposição? Qual é o meu convite para você? Seja a pessoa onde qualquer raiz de divisão se encerra. Certo? Seja a pessoa que, se alguém ligar para você um dia antes da assembleia para fazer a panela e dizer o que nós vamos votar juntos, seja a pessoa que desliga o telefone. E diz, irmão, amanhã a gente conversa na assembleia. É lá que a gente vota e mostra nossas opções. Seja você a pessoa que, quando a fofoca bater na sua porta, você diga, irmão, eu tô ficando velho. E quando eu ficar velho, eu vou ser aquele cara que eu vou fazer o que eu quero. E neste dia, quando o Denis chegar para mim e falar mal da Elaine, eu vou dizer, Elaine, vem cá, olha o que o Denis está fazendo aqui. E a história vai acabar. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa que diz assim, irmão, você tem coragem de falar na frente dele? Não, irmão, que é isso? Então não fale na minha frente. Seja essa pessoa. Seja a pessoa que, na igreja, na sua família, né? Família tem muito isso também. Na rua, na casa, onde for. Seja a pessoa que acaba com as divisões. Seja a pessoa disposta a pedir perdão em nome da paz. Seja a pessoa disposta a perdoar em nome da paz. Seja a pessoa disposta a ter paz e não razão, né? O pessoal brinca com isso, né? Irmão, o casamento eu descobri isso.
é melhor ter paz do que razão. Isso é uma coisa que o casamento me ensinou. É que a paz é ótima, melhor do que a razão. Então seja essa pessoa, da paz. Diga, meu irmão, estamos em paz, somos irmãos em Cristo, a vida que segue, estamos juntos e que Deus seja glorificado em nós. Amém? Amém? Eu vou contar. Próximo, chegar para mim, dizer, pastor, tem um problema para nós resolvermos. Qual é o problema? Contenda. Vai eu, Edilberto e o Milton. E o Cleito. Vamos resolver o problema. Vai ser de polícia agora. Amém, irmãos? Estou brincando, mas só prazer para vocês que isso é sério. Isso mancha a nossa fé. Isso mancha o nosso testemunho. Isso mancha a atuação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo age por meio do corpo. E o corpo dividido, o Espírito Santo, nós perdemos a possibilidade de crescermos com os dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados no corpo, para que sejam exercidos no corpo. Quando o corpo se divide, os dons não se ministram uns para os outros. E nos tornamos uma igreja enfraquecida. Que Jesus nos livre disso, que sejamos todos gente boas, crentes em Jesus, que amam uns aos outros, dispostos a servirmos uns aos outros. Por falar nisso, vamos cear, que é um lembrete de que somos membros do mesmo corpo. Amém? Vou chamar o grupo de louvor para cá, enquanto os irmãos chegam, nós vamos orar. Enquanto nós oramos, você vai pedir a Deus que Deus lhe ajude a ter isso, tanto aqui na igreja como na sua casa, na sua família.